Boa noite, povo de Deus. Tudo bem? Como é que foi o dia de hoje para vocês? Perguntei para vocês que para mim o dia hoje foi ótimo, maravilhoso. Meu nome é Genimar, todo mundo me conhece, mas nós temos ali três servas de Deus também, que são ali hoje. Então eu sou Genimar, faço parte aqui dessa comunidade, do grupo de oração Nossa Senhora Rainha da Paz. Nossos encontros são todas as quarta-feiras. Vocês já vieram hoje, já são eternamente convidadas, tá? E então, assim, eu, como esse servo, nessa noite de hoje, estou incumbido de falar da palavra de Deus, aquilo que Deus quer dizer para nós, que vem nos cobrar, que vem nos orientar. Toda a palavra de Deus ela é útil para todo tipo de ensinamento. Hoje a nossa palavra se encontra no livro de Tito. Livro de Tito, capítulo 3, versículo de 8 a 11. Lá no finalzinho da Bíblia. A palavra de hoje tem um tema muito sugestivo para cada um de nós, né? Praticar o bem é acreditar em Deus. Pura verdade, né? Só pode acreditar em Deus quem pratica o bem. Se ele não praticar o bem, é porque ele não acredita em Deus. Então a palavra vem para nós, começa dizendo assim: este ensinamento é verdadeiro. Quero que você, Tito, insista nesse assunto para os que creem em Deus, se interesse em usar o seu tempo fazendo o bem. Isso é bom e útil para todos. Mas evite discussões tolas, as longas listas de nomes de antepassados, as brigas e os debates a respeito da lei dos judeus. Essas coisas são inúteis e sem valor. Se uma pessoa causar divisões entre os irmãos na fé, aconselhe essa pessoa 1 ou 2 vezes. Mas, depois disso, não tenha mais nada a ver com ela. Pois você sabe que uma pessoa como esta abandonou definitivamente o Evangelho e os seus pecados provam que ela está errada. Palavra do Senhor. Então, o nosso tema de hoje, eu esqueci de falar, né? Todo mundo aqui sabe, mas nós irmãzinhos sabem. Eu sou casado, tenho 3 filhos, casado com a Nancy. Nesse mês de junho, nós completamos 43 anos de matrimônio, graças a Deus, sem nenhum problema nessa vida toda. Problemas tivemos, né? Mas com a convivência já não é nem problema mais, porque a gente já sabe superá-los de letra, né? E então, a palavra de Deus hoje é muito sugestiva para nós, hein? O que Paulo, me chamou a atenção aqui, logo no versículo 8, a minha Bíblia é diferente, né, de vocês, não sei como é que começa o 8 aí, mas eu acho muito interessante Paulo, porque ele chama atenção, verdadeiramente mesmo, ele não tem meia volta, ele não tem um e outro, uma maneira diferente de ensinar, ele ensina do jeito que Deus pediu a ele, que passou para ele que ensinasse. Então, ele diz assim, esse ensinamento é verdadeiro. Qual é o ensinamento verdadeiro? O que Paulo quer dizer para nós com esse ensinamento é verdadeiro? Paulo está preocupado aqui, porque ele passou por todas as comunidades, formando comunidade, quando ele deixava elas formadas, ele deixava lá seus apóstolos, né, as suas pessoas que trabalharam com ele, e Tito, aqui dessa carta que ele recebeu, é um deles. Tito era um não-judeu, tá? Só para a gente saber disso. Então, ele deixa as explicações para ele, quer dizer, lá no início ele entrega para Tito cuidar das comunidades. E então ele dá várias instruções para ele, né? E então aqui ele fala que esses ensinamentos aqui são verdadeiros. Qual é o ensinamento? A maneira de agir dos cristãos. Paulo fala para ele todinho. É interessante
como esse título é pequenininho, é interessante que a gente chegue em casa e leia todo o capítulo, são 3, o título é 3 capítulos só, muito gostoso, e ele incita a gente, quando lê o primeiro, leia até o último, entendeu? Porque é muito interessante, e interessante para nós também, porque Paulo vem a alertar aqui a maneira de agir dos cristãos. Ele disse aqui: se uma pessoa causar divisões entre os irmãos na fé, aconselhe essa pessoa 1 ou 2 vezes. Mas, depois disso, não tenha mais nada a ver com ela, porque ela abandonou completamente o Evangelho. Aí ele diz que seus pecados provam que ela está errada. E se a gente trouxer isso para a vida nossa, no nosso dia a dia, a gente percebe claramente essas atitudes, o que Paulo está falando, né? Porque ele está dando instrução para a formação de uma comunidade. E então, o que às vezes diz aqui? Se as pessoas ficam brigando por causa de discussão da lei, nós já vimos alguém ficar discutindo a lei? Às vezes nem entende muito da lei, mas fica discutindo, né? Então fica o quê? O que Paulo está falando aqui. São coisas inúteis. Vai acreditar em Deus, vai fazer o bem aqui, vai fazer o que o nosso tema está pedindo hoje, pratique o bem. Isso aí que é acreditar em Deus. Isso aí que é acreditar naquilo que Deus quer que nós façamos uns aos outros. Mas, às vezes, a gente pensa assim que fazer o bem não é tão interessante, né? Porque a gente só sai perdendo muitas vezes, né? Mas o interessante é isso mesmo. Porque fazer o bem para o outro é doar um tempo seu ao outro. É doar aquilo que você tem de melhor ao outro, sem esperar nada em troca. Senão, você não está praticando bem. E aí você não acredita em Deus, né? Eu quero relatar que esse tema aqui foi muito discutido, né, Leandro? E muito interessante, né? Praticar o bem é acreditar em Deus. Porque se não estiver praticando o bem, como é que eu posso acreditar em Deus? Porque esse Deus é bom. Todo o tempo ainda, né? Deus é bom todo o tempo. Então, eu queria só pegar um pedacinho aqui para a gente ver aqui, ó. Por que que Deus é bom? Por que que nós devemos acreditar em Deus e praticar o bem? Porque quando Deus, o nosso Salvador, mostrou a sua bondade e o seu amor para todos, Ele nos salvou porque teve compaixão de nós. Não é merecimento meu, seu, nem da Lúcia, nem do meu amigo aqui, né? Principalmente de nós, às vezes, que vivemos na igreja e achamos que talvez temos um merecimento maior aqui. Não. Se nós não estivermos praticando o bem, não estivermos em consonância com aquilo que a palavra pede para nós, nós não estamos merecedores. Mas Deus é bom todo o tempo. E foi por isso que Ele teve compaixão de nós. E derramou sobre cada um de nós o seu Santo Espírito. Esse Espírito que vem nos orientar. Esse Espírito que vem nos mostrar o caminho que nós temos que ter todos os dias na nossa vida, de diversas situações. Desde o momento que você levanta, no primeiro bom dia que você dá para a sua esposa, ou para o seu filho que vai para o colégio, o Espírito Santo já está sendo derramado sobre você para ter discernimento de que você vai fazer naquele dia. E é diferente para cada um. Não adianta nós dizermos, eu vou te ajudar, ou o que você quer que eu faça. Talvez, se for essa a vontade de Deus, que o Espírito Santo está programado, vai acontecer. Caso contrário, vai ser outra coisa. E então, amados, o foco interessante de Paulo aqui, que ele quer relatar para nós, a maneira que nós temos. Qual é a nossa maneira? Eu vou pedir a vocês um minutinho só. Feche teus olhos. Com certeza você é cristão, né? Então, qual é a sua maneira? Como é que você está agindo em diversas situações que ocorrem no seu dia a dia? Desde aqueles anúncios que você tem de coisas boas, como também aqueles anúncios que não são nem tão bons, não vou dizer ruim, porque para o cristão verdadeiro não tem nada ruim, pode ser não tão bom, porque Deus está sempre ao nosso lado, está sempre nos dando motivo, está nos dando ferramenta para que a gente possa superar todos os problemas da nossa vida. Então, Paulo nos oferece isso. Nos oferece que nós tenhamos uma comunidade
fraterna, uma comunidade bem formada. E ele diz, não perca tempo com aquele que não quer ser abençoado, com aquele que não quer receber as graças do Espírito Santo. Eu creio que todos nós que estamos aqui, não saímos da nossa casa para vir para cá à toa. Algo de interessante foi colocado na nossa mente e não foi por qualquer um. Não foi porque a vizinha disse assim, vamos lá na igreja hoje? Não. Pode até ter sido o que ela falou, mas o propósito vem por trás disso tudo. Deus tocou na vida dessa vizinha, na vida dessa amiga, para te trazer até aqui. E assim a gente dá o prosseguimento, né? Então, o mais interessante para nós cristãos é não ficar perdendo tempo, do jeito que Paulo fala aqui, com analogias, discutindo sobre aquela longa lista de antepassados, e dizer que um era bom demais, o outro não sei o quê, o outro não prestava. E então, nós estamos fazendo bem? Estamos perdendo o nosso tempo discutindo com coisas, como Paulo fala aqui, essas coisas são inúteis. Esses longos nomes de antepassados, ele nos chama atenção. Pare com essas brigas e os desrespeitos. Discutir sobre leis. Essas coisas são inúteis e sem valor. E assim, você concorda comigo? Muitas vezes, no nosso dia a dia, na nossa vida, nós perdemos muito tempo discutindo com coisas inúteis. Que você chega à conclusão que não tem valor nenhum, não vale nada, não acrescenta nada na nossa vida. Às vezes, uma só palavra que você diz a seu amigo, que está passando perto de você, ou está lá, você nem sabe do que ele está precisando, você conversa com ele, e essa pessoa, às vezes, estava indo fazer alguma coisa errada, e com aquela palavra sua, você salvou ele. Então, nós podemos colocar isso nos nossos corações, na nossa vida, que o Paulo fala, esse ensinamento é verdadeiro, porque foi Deus que quis isso, né? E quem crê em Deus se interessa usar o seu tempo fazendo o bem. Então, a grande frase de hoje é essa: use o seu tempo para fazer o bem, porque assim você também vai ser recompensado com o bem, porque o outro vai estar bem, você está fazendo a mesma coisa. Às vezes a gente pode parar e pensar assim, mas a vida não é assim, gente, mano. A vida é diferente. E é assim, mas você pode mudar a situação. Você pode usar seu tempo. Aqui está escrito, aqui não está escrito à toa, ele não abriu nenhum parágrafo aqui dizendo assim, se isso, se aquilo. Ele diz, use seu tempo praticando o bem. Não interessa, mas nós temos na nossa vida os momentos de parar e dizer assim, mas eu estou cansado, gente, eu só fico recebendo paulada, só fico recebendo coisa ruim, vou dedicar minha vida fazendo bem, por que se eu só estou errado? É nesse momento que nós temos que parar e pensar, só está acontecendo coisa errada? Faça o bem. A hora que você começar a fazer isso, você vai ver que as coisas mudam, e muda mesmo. Eu até parei uma vez e a minha esposa me perguntou assim, o que você está rindo aí igual um bobo? Eu disse assim, eu estou rindo aqui de uma frase que eu li e eu não acreditava. E eu li aqui ela agora assim, sem interesse nenhum, então eu vi que é pura verdade. Eu não me lembro agora a frase exatamente que é, mas aí eu achei graça daquilo, né? Falei assim, poxa vida. E a gente perde muito tempo pensando, às vezes, só em pensamento, fica viajando nos seus pensamentos, ou senão, quando você encontra mais um para fazer parceria com você, os dois viajando, perdendo tempo. Então, esse é o ensinamento de Paulo hoje. Não perca tempo com aquele que não quer seguir aquilo que o Senhor pede para cada um de nós. Pedir aquele que seja um coração pacífico, um coração de amor, aquele coração que bate forte quando vê um amigo se dando bem. Ao contrário que, às vezes, muita gente, quando o coração bate forte, mas de raiva, né? Ele diz assim, poxa vida, eu trabalho tanto, eu faço tanto,
Olha lá, ele se deu bem e eu? Vai orar, fazer igual um amigo diz assim, vai orar, entendeu? Mas é verdade. Vai orar, pergunta a Deus, o que é que está precisando na sua vida? Ele vai dizer assim, não perca tempo com essas discussões inúteis. Olha a sua maneira, você é um cristão, olha a maneira que você está agindo. Então, a palavra de hoje chama muita atenção para nós hoje. Preste atenção na maneira que nós cristãos estamos vivendo. Como é que nós estamos? Nós estamos perdendo tempo com discussões que não nos levam a nada, que não chega a lugar nenhum, mesmo se chegar, não interessa para um e nem para outro. Então é isso que o Senhor pede aqui na palavra de Paulo. Paulo vai deixar aqui um amigo tomando conta da comunidade que ele começou. E assim também na nossa vida. Aqui nós temos uma porção de gente aqui. Quantos já passaram antes de nós, né, dona Leonia? Todos já deixaram e nós seguimos, aqui estamos. Então, que nós também não possamos perder tempo com analogias, com discussões que nos levam a nada. Procurar falar sobre o bem, praticar o bem, que é isso que é acreditar em Deus. Pode ser difícil, pode ser momentos difíceis na nossa vida, pode. Mas se você quer, olha para Jesus. Foi só festa a vida de Jesus? Não foi. Incline teus olhos agora para ver como que ele terminou. E aí imagina um pouquinho. Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.